Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat 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 Shalom. Disse uma coisa ou outra, ele disse tudo, e nós precisamos ter ousadia para alcançar a palavra que ele deixou para nós. Amém? Amém. Enfim, chegou Hanukkah. Hanukkah é comemoração de milagre, não é? Hanukkah é comemoração de um milagre muito grande. Tem muita gente que diz, já falaram comigo, poxa, mas você tem muitas festas. Eu falei, é verdade. Cada milagre que Deus faz é uma festa. Se ele fizer 360 milagres, é o ano inteiro de festa. Porque eu vou perguntar uma coisa para você. Se você estiver numa situação muito difícil na sua vida, não importa, pode ser financeira, com filho, no seu casamento, no seu trabalho, não importa o que é, e você clama a Deus, e Deus estende a mão, faz um milagre na tua vida, você vai fazer o quê? Chorar ou cantar alegremente? Vai cantar e pular de alegria, vai virar festa, não vai? Então, Hanukkah é isso, onde Deus opera a grande alegria, ou seja, festa. Por isso nós somos festeiros. Porque a gente chora, Deus opera, a gente se alegra, faz uma festa, faz um feriado, a gente vai inventando. Então, se Deus operar o ano inteiro vai ter festa mesmo. Eu não tenho vergonha de dizer isso não, porque isso é alegria mesmo. Quando Deus nos liberta, você fica o quê? Triste ou alegre? Alegre. É alegre mesmo. Quando alguém pergunta, você fala, claro, Deus fez milagre na minha vida. Eu mexia com droga, eu fumava, Deus me libertou, Deus me trouxe para o reino do filho dele, ainda me fez co-herdeiro com o filho dele. Você não quer que eu fique alegre, não? Você quer que eu chore de tristeza? Não, meu irmão. Vou me alegrar mesmo, vou cantar louvor mesmo, vamos dançar, orar em línguas, vamos mesmo, e vamos clamar por mais milagres, porque o nosso Deus é um Deus vivo. Ele quer ter um relacionamento conosco. A palavra de Deus diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador é o quê? Presente, né? Você quer presente de Deus, meu irmão? Ah, que maravilha, né? Que maravilha, hein? Imagina aquele cara leproso, meu irmão. Virou festa para ele. Claro que virou, meu irmão. Até eu acho que ele declarou na família dele feriado. Porque, imagina você leproso, não podia mais se socializar, estava jogado lá num terreno cheio de gente leprosa, doente, não podia ver os parentes, não podia trabalhar, ficava comendo resto de comida e de repente, Yeshua limpa ele. Meu Deus, imagina. Vira até poeta, meu irmão. Faz música e tudo. Faz, meu irmão, claro que faz. Claro que você vai fazer. Você vai decretar feriado, pelo menos a tua família. Você vai lembrar sempre daquele dia, meu irmão. É um dia de alegria, um dia de libertação. É um dia que Deus te deu um renovo em sua vida. E isso é maravilhoso, meu irmão. Por isso que a palavra diz, canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel. Então você tem que cantar alegremente mesmo. Amém? Porque onde tem milagre tem alegria. Então, nós podemos dizer assim, um grande milagre, nosso Pai que está no céu fez na menina dos seus olhos, Israel. Hanukkah é isso, é milagre. Amém? Tem muita gente que fala, mas não está lá em Levítico. Não está, meu irmão. Mas eu ia comemorar do mesmo jeito. É milagre. Pois é milagre. Você acha que você não vai comemorar? Você vai comemorar, claro, de alegria. Vai ficar até enjoado, porque vai ficar rindo, o pessoal não vai entender. Mas nós vamos ficar alegre mesmo. Amém? Primeiramente, o que significa a palavra hebraica Hanukkah? Todo mundo já sabe? Hanukkah significa consagração ou dedicação. Amém? Essa é a palavra.
Porém, esta festa é também conhecida em Israel como Festa das Luzes. Vamos ver só um pouquinho de história, me suportem, só para você entender, tá bom? Você entender o contexto deste milagre que Deus fez. Vindo da Macedônia, o Império Grego expandiu muito e de uma maneira assim muito rápida. O general Alexandre o Grande, ele foi rápido, inclusive Daniel profetizou a respeito dele, né? Ele, assim como ele apareceu, ele morreu também rápido. Mas ele foi um grande estrategista. Quiseram até manchar o nome dele aí nesses filmes aí, né? Mas ele foi um grande guerreiro, um grande estrategista. Ele conquistou desde o Egito, o Oriente Médio até a Índia. Você sabe o que é isso? A cavalo? Não foi com avião não, meu irmão. Não foi avião, não foi caminhão, foi a cavalo. É muita coisa. Se você olhar no mapa, você vê como ele correu e como foi rápido o domínio dele. E ele enfrentou exércitos maiores do que ele e por causa da estratégia que ele criou, ele derrubou exércitos maiores que ele, mais poderoso que o dele. Amém? Mas, assim como ele apareceu, ele desapareceu. Ele morre muito rápido, eu acho que morre, não sei nem se tinha 30 anos ainda, 25, né? Então, olha, você imagina, o menino, era um menino, né? 20 anos, ele já com 18, 19 anos já estava em cima de um cavalo e já tinha assumido o reino dele lá, que eu acho que o pai dele morreu. E aí ele saiu em campanha de batalha. E aonde ele passou, ele ganhou. Amém? Então ele foi um grande estrategista. Então depois da morte do pai dele, Alexandre, né, chamado na história de Alexandre o Grande, morre também, né? Ele assume o reinado, faz essa campanha de batalha e morre muito rápido, 25 anos, como o pastor falou, né? E aí o império dele começou a ser disputado por 4 generais dele. Lembra que Daniel viu um animal como se fosse um leopardo, um tigre, né? Não sei, com 4 asas, né? Então essa é uma visão do império grego. Então ele foi muito rápido e aí depois ele ficou com 4 asas. O império dele foi dividido entre esses 4 generais. E tinha um de nome, eu não sei se é nome ou origem, Seleucida, né? Antíocos Epifânico. Ele conquista o domínio sobre a região do Oriente Médio. Israel está onde? No Oriente Médio. E ele é muito violento. Ele era um pouco diferente, segundo eu li, do Alexandre. O Alexandre, ele dominava e não se preocupava com religião, com essas coisas, deixava o povo da região para a religião deles lá. Agora, esse general já não foi assim. Esse general já foi muito violento e ele investe fortemente contra toda a região da Judéia, impondo os costumes, as tradições, a religião e o pensamento grego helenístico. Ele já vem matando, impondo a cultura dele, os deuses dele. Você vai ver que quando Yeshua vem na Terra, existiam os judeus helenistas. É fruto disso aqui, tá bom? Desse período. Então ele entra mesmo matando. Para os judeus, ele vai proibir o quê? Olha, realmente é o diabo. Shabat. Já proíbe Shabat. Proíbe circuncisão e leitura da Torá e sacrifícios. É ou não é um maligno? Claro que é. Todas as restrições de comida também. Você já notou que são essas coisas que a igreja condena? São as coisas que ele foi e condenou. Acaba com o Shabat, acaba com as restrições alimentares, acaba com o sacrifício e com o Shabat. E estipula que apenas porcos poderiam ser sacrificados no templo.
Olha só que absurdo. Ele mesmo, num gesto de desrespeito e profanação, oferece um porco como sacrifício ao demônio grego Zeus. Já ouviu falar, né? No interior do templo, no Santo dos Santos. Olha o que ele fez. Quero só chamar a sua atenção para um fato. Se Israel não tivesse quebrado o pacto com Deus, este fato não teria acontecido, viu, gente? Só aconteceu porque Israel quebrou o pacto. Se não tivesse, ninguém teria poder para invadir Israel, tá? Eu gosto de chamar a atenção, porque isso aqui não é um fato histórico aleatório. Isso aqui é permissão de Deus, porque Israel quebrou o pacto. Todos os utensílios do interior e exterior do templo são retirados e o local passa a ser mais um templo do demônio grego. Não vou falar o nome de novo, você já sabe. É interessante, já falei isso, perdão. Então, o culto à mente humana, é interessante frisar que a cultura e o pensamento grego eram muito bem aceitos pelos povos dominados. O culto à mente humana, nós temos isso até hoje. Nós não consideramos homens inteligentes maiores do que nós? Isso vem da Grécia. É culto à mente humana. Ó, culto ao corpo. De uns tempos para cá, né? Isso veio da Grécia. Corpo perfeito. Já viu aquelas estátuas que eles fazem, né? De toda simétrica. Isso é culto ao corpo. Inclusive, pessoas dentro da igreja praticando isso, né? Tem ou não tem? Tem que tomar cuidado com isso. Culto ao corpo. Culto aos pensamentos filosóficos na época revolucionários. A filosofia vem da Grécia, julgando que eles eram melhores do que os outros povos. Porque as filosofias que eles criaram falavam de deuses e da vida. Era o pensamento grego, o pensamento dualista, que inclusive, infelizmente, está dentro da igreja. E as pessoas nem se apercebem, porque talvez também não conhecem. Amém? Porque a Bíblia não é dualista. Mas muita gente pensa que o inferno é o lugar do trono do diabo e o céu é o lugar do trono de Deus, e aqui a gente é disputado por um e pelo outro. Já vi até visão, que a pessoa teve visão, foi lá no inferno e viu o trono do diabo. Isso é mentira, meu irmão. Sabe por quê? Lá embaixo não é lugar de trono do diabo, lá é lugar de prisão. E Deus está acima do bem e do mal. Deus não está disputando com o diabo alguma coisa. Meu irmão, Deus criou todas as coisas. Como é que Deus vai disputar com o diabo alguma coisa? Fala sério. Isso é pensamento dualista, é pensamento grego. Isso é pecado. Deus está acima do bem e do mal. Bem e mal não afetam o nosso Deus. Amém? Ele é o Criador. A Bíblia diz que os demônios sabem que existe um só Deus e estremecem. Sabe o que é estremecer? Pois é, e a igreja está entrando nessas filosofias gregas aí, tá? Então, aos pensamentos filosóficos revolucionários, uma vez estava eu e Daniel num culto de uma congregação no Rio, e o rapaz usou filosofia grega para falar de Yeshua. Aí é demais, né? É demais mesmo. Não sei como é que casou a coisa. Infelizmente. Então, eles viam a cultura grega como uma cultura extremamente desenvolvida, de um povo maior, de um povo melhor. E eu acho interessante que até hoje é assim. Se falar mal de um filósofo grego, eu acho que eles te destroem, não é? Então até hoje, olha como isso é forte. Olha como isso é forte. As universidades fazem estudos filosóficos baseados nos gregos. Amém, gente? Então a igreja precisa acordar.
né? Com exceção de Israel, o pensamento e os costumes helenísticos eram aceitos, quase em sua totalidade, de maneira espontânea e não obrigatória. Já que um dos aspectos gregos de domínio, isso vem do Alexandre, né, era a não imposição de sua religião. Ele dominava o povo, o Alexandre, ele dominava o povo, largava o povo lá fazendo o que ele queria, ele só dominava a região, ele não impunha os costumes gregos, né? Os povos dominados eram todos politeístas, todos eles. E a aceitação de um ou mais deuses, de uma cultura muito mais elevada, como era dito na época, não representava grande problema. Eles já tinham um monte de Deus mesmo. O grego chegava, já tinha também um monte de Deus, então um ou mais, para agradar o dominador, o pessoal aceitava, não é? Mas é claro que com a nação de Israel não foi assim. Israel não é politeísta. Você sabe que uma grande questão do judaísmo ortodoxo com relação a Yeshua é porque a Torá fala assim que Deus é Errad. Errad é o quê? Um. E aí, Yeshua. Aí a igreja teve problema com isso. A igreja teve problema, teve conflito com isso, porque a Bíblia está dizendo que Deus é um. Mas então quem é Yeshua? Em vez de ler a Bíblia para descobrir, inventaram a teologia da Trindade. Amém? É por isso. Não vamos falar disso, mas é por isso. Os judeus sempre foram um povo distinto e separado das outras nações, porque o verdadeiro Deus os separou e lhes deu mandamentos, estatutos e ordenanças específicos. Por este motivo, o domínio grego em Israel foi bem mais complexo. Porque enquanto o grego invadiu os outros povos, não tinha diferença. O demônio é o mesmo, né? Só muda a coleira. Então, dava no mesmo, mas quando entra em Israel já é diferente. Porque em Israel não é um Deus inventado pelo homem. Israel é o Deus criador. Ainda que Israel esteja de pacto quebrado, as pessoas, como nação, tem pessoas que cumpriam os mandamentos de Deus, serviam a Deus com sinceridade de coração. A nação já tinha quebrado o pacto, mas tinham pessoas, sim. Yeshua encontrou, não encontrou? Um israelita justo, ele não falou isso? Porque eram pessoas, em particular, que serviam a Deus de todo o seu coração. Não é? Que é diferente de toda a nação. A nação já tinha quebrado o pacto, mas existiam pessoas que amavam a Deus verdadeiramente. Então, por esse motivo, o domínio grego em Israel foi muito brutal, foi violento, teve guerra. Foi a única nação que teve uma resistência maior, não é? Por este motivo, muitos morreram nesse período. E certo dia, um oficial sírio ordena que Matitiahu Ramacabi, bonitinho, né? Mateus, o martelo, ou Macabeu, cabeça de uma importante família de sacerdotes do templo, ele ordena que ele oferecesse um porco no altar. Ele não gostou da ideia. Matitiahu, juntamente com seus 5 filhos, ele tinha 5 filhos, dão início a uma revolta judaica, matando o oficial sírio e todos os seus soldados. Você me pergunta, mas não era um domínio grego? Sim, mas a Grécia dominou a Síria, por isso os oficiais sírios eram submetidos ao domínio grego. Então, esse general mandou Sírio para lá. E os sírios odiavam Israel também. Então, você imagina a coisa como ficou, não é? Então, eles dão início a uma revolta judaica, matando o oficial sírio e todos os seus soldados. Sob a liderança de Matitiahu, outros judeus se juntam e aderem à revolta. Por 8 anos, o exército dos Macabeus lutou pela libertação de Jerusalém e de Israel.
Após a morte de Matitiarro, seu terceiro filho, Yehudá HaMacabi, Judá o Macabeu, por isso tem o livro Macabeu, assume o controle da revolta e leva o exército dos Macabeus à vitória sobre o exército grego-sírio no ano de 165 antes da vinda de Yeshua. Milagre. Milagre. Esse homem era um sacerdote, não era homem de guerra, nem seus filhos. É óbvio que a mão de Deus estava sobre a vida deles. Você sabe quem eram os exércitos deles? Eram pessoas do campo. Agricultores, criadores de animais, de gado, de ovelhas, se juntou a eles. Sabe o que eles faziam? Sumiam de dia nas montanhas. Atacavam de noite. É a primeira vez que tem esse tipo de guerra, não é? Que eles vinham e faziam lá, incendiavam as coisas, não soltava bomba, porque na época não tinha bomba. Mas eles faziam lá as investidas militares, dando prejuízo ao exército grego nas madrugadas. E isso foi uma inovação. Amém, meu irmão? E, obviamente, veio de Deus, porque eles eram agricultores e o cabeça desse movimento era um sacerdote. O sacerdote não ia à guerra, né? Quer dizer, ia à guerra, mas não batalhava. Né? Então, livres então do domínio e da ocupação do exército grego-sírio, os macabeus dão início à purificação do templo. Meu irmão, a gente não tem noção do tamanho do exército grego-sírio. Só você lendo na história que você vai ver que realmente foi um milagre, que é impossível aquele grupo de homens expulsar um exército daquilo. Um exército, meu irmão, montado, com arma, com tudo, eles nem arma direito tinham. Então você pode imaginar que a mão de Deus estava ali. É para fazer festa ou não é? Claro que é, meu irmão. O resto da vida. Livre então do domínio e da ocupação do exército grego-sírio, os macabeus dão início à purificação do templo em Jerusalém, no dia 25 do mês de Kislev, no ano de 165 a.C. Eles realizam com grande celebração o mês de Kislev e celebram a rededicação do templo com a consagração de um novo altar, porque havia derramado sangue de porco naquele altar. E o chamado, não sei se você já ouviu falar, Ner Tamid, ou seja, fogo eterno, foi novamente aceso na menorá. A menorá tinha o chamado fogo eterno. Nunca era apagado. Amém? Porque Yeshua nunca seria apagado da criação. Você acha que é à toa que Yeshua falou, eu sou a luz do mundo? Não é à toa, meu irmão. Yeshua não falou nada, o pai não fala nada à toa, nem o filho também. Nenhum dos dois fala nada à toa. Então, não é à toa que esse fogo é chamado de fogo eterno. Não é à toa. Amém? A gente precisa prestar muita atenção. Então, ele foi novamente acesa a menorá. Então, eu vou acender a menorá simbolicamente. Amém? Amém. Como aconteceu naquele período. Eu queria pedir o pastor Lúcio para vir aqui. Eu queria que ele acendesse. Olha só, é claro que eles não usaram isso aqui, porque isso aqui é moderno. Amém. De lá para cá. Fingindo. Isso. E na realidade, olha só, é simbólico, mas ele é um sacerdote. E foi aceso pelo sacerdote. Amém? Então podemos acender. Pode acender. Vamos ficar de pé. É simbólico, mas é um simbólico muito bom.
Nós cremos, Senhor, no que a tua palavra fala. Ele está sequinho, mas não tem problema. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembrando do dia que eles reacenderam o fogo eterno. Glória a Deus. Combustível e azeite. Azeite. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Glória a Deus. É simbólico, Aleluia. mas é porque nós cremos. Por isso fazemos. Acendemos no interior do templo. Mas o óleo de oliva consagrado para queimar na menorá, porque não podia ser qualquer óleo, tinha que ser um óleo específico, era suficiente para mantê-la acesa por apenas um dia. E levaria no mínimo uma semana para se preparar mais óleo. Então, por um milagre, o Todo-Poderoso sustentou o fogo na menorá pelo tempo suficiente para fazer o novo óleo. Ele queimou por 8 dias. Gente, é milagre, porque vocês não conhecem a menorá. A menorá, isso aqui é simbólico, não é igual, mas tinha uma cúpula, né, com forma de maçã e folhas de maçã, que o azeite ficava aqui. Então, eu não sei se você sabe, o pavio, ele chupa o azeite à medida que o fogo queima. Quando acaba o azeite, nós fizemos uma experiência aqui, o fogo não acende de jeito nenhum. Não acende no pavio. E se você ficar com fogo ali, você consome o pavio e não acende. Então foi milagre. Foi milagre. Porque o azeite dava para um dia só. Deus é bom, né? Então, por 8 dias, que foi o tempo necessário para a preparação do novo óleo, conforme o relato no livro de 2 Macabeus. Tem Bíblia que não tem, mas tem Bíblia que tem 1 Macabeus e 2 Macabeus. Rafael, eu não quero ler. Lê sim, meu irmão. É bom ler para você conhecer. Ali não é uma revelação de Deus, mas é uma história que é interessante para você conhecer. É claro que um milagre de óleo, conforme o relato do livro, que o milagre de Deus não é só os 8 dias da queima do óleo na menorá, no interior do templo, mas também a vitória do exército dos Macabeus sobre o poderoso exército sírio-grego, pois o exército dos Macabeus era, em sua maioria, composto por sacerdotes ou camponeses, os quais não possuíam experiência em batalha, nem armas ou táticas de guerra. Você imagina, o exército grego já vinha em batalha há uns 10 anos, meu irmão. Não pensa que o soldado voltava para casa, não. Ele saía e ia embora, meu irmão. Amém? Não é igual agora. Você vai ali na escola militar com o uniforme e volta para casa. Não é assim, não. O cara saía em guerra e ia voltar quando? Muitos morriam, nunca mais voltavam para casa. Então era um exército robusto e bem preparado, acostumado à batalha. E um sacerdote, um camponês. Então, o milagre não é só manter a menorá acesa. A grande vitória que Deus deu a Israel. Amém? Então, eles se refugiavam nos montes e nas cavernas ao redor de Jerusalém e atacavam de madrugada, sob a forma de ataque surpresa em diferentes pontos da cidade, com absoluta certeza, a poderosa mão de nosso Pai Celestial os ajudou. Eu não tenho dúvida. Como também na Guerra dos 6 Dias, foi a mão de Deus, porque todas as nações árabes entraram com seus exércitos em Israel. E Israel estava em jejum,
saiu do jejum, montou o exército e derrubou todas as nações árabes. É ou não é a mão de Deus? Agora, eu sei que você vai perguntar qual seria o significado dessa festa para os discípulos de Yeshua. Quem é discípulo de Yeshua aí? Poxa, tem bastante, glória a Deus. Eu também. Primeiro, Hanukkah é a rededicação do templo em Jerusalém. Porém, não sei se você já leu, o rei Salomão, que construiu o templo para Deus, pela vontade de Deus em Jerusalém, diz em oração lá em 1 Reis 8:27 assim, ó: mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que o céu e até o céu dos céus, são três, ó. Eis que o céu e até o céu dos céus, são quantos? Três céus, não é? Não podem te conter, Senhor, quanto menos essa casa que edifiquei. É o templo que ele está falando. Toda a palavra de Deus fala claramente sobre isso. Inclusive, Lucas repete isso nos evangelhos, lá em Atos 17:24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas Rafael não tinha que orar lá no templo? Sim, Deus aceitou essa obra e colocou o seu nome lá. E disse: Israel, quando o meu povo pecar e distante daqui orar em direção ao meu templo, eu os ouvirei. O que Daniel fazia quando estava lá em direção a? Ele fez uma janela no quarto dele em direção a Jerusalém. Por isso que a gente, às vezes, quando está orando, a gente vira em direção a Jerusalém. Para nós, Jerusalém está para esse lado aqui. É por isso que a gente faz isso. Porque Deus falou para fazer. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Então, até Estevão repete isso em Atos 7:48-50. Mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Sim. Nosso Pai Celestial não habita em templos que nós fazemos com nossas mãos. Não adianta você fazer catedral, não adianta você fazer, como eles chamam aí? Não, catedrais, essas coisas. Não adianta construir templos. Não adianta nada disso. Não é? Deus não habita em templo feito por mão de homem. Só tem um templo que o homem fez que Deus colocou o nome dele. É o templo que foi derrubado em Jerusalém, será reerguido. Amém. Só ali. Ah, Rafael, mas ele está aqui. Ele está em nossos corações. Se nós estivéssemos sentados na garagem, ele estaria nos nossos corações. Deu para entender? Nosso Pai Celestial não habita em templo que nós fazemos com nossas mãos, porém, ele habita em templo feita por ele. Olha só, é só ver a Bíblia. Se a Bíblia está dizendo Deus não habita em templo feita por mão de homens, então ele habita em templo feito por ele. Amém. E qual é o templo que ele fez com a mão dele? Nosso corpo. Deu para entender? Ele habita em templo feita por ele. Por essa razão que nós nascemos do alto, somos feito templo do Deus Altíssimo por meio de Yeshua HaMashiach, como está escrito em 1 Coríntios 6, de 18 a 20. Amém? Por isso, está escrito, fugir da prostituição. Aqui nesse texto, prostituição sexual mesmo. E não é só quem recebe dinheiro não, viu? Tem gente que pensa que prostituição é só quem recebe paga, né? Não. Se você tem relação com pessoa que não é seu marido ou sua esposa, você é um prostituto diante de Deus, amém? Amém. Então, tá aí, ó. Qualquer outro pecado que um homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo,
do Ruach HaKodesh. Olha aí, ó. Que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus. É de Deus. E que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus no seu corpo. Olha que coisa. Veja também Efésios 2, 19 a 22, que diz: assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadão dos santos e membros da família de Deus, edificadas sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Yeshua HaMashiach a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para morada de Deus no Espírito. Então, os seguidores de Yeshua têm bons motivos para celebrar essa festa bíblica. O tema principal de Hanukkah é a reconsagração do templo. E pasmem, pois o nosso Deus, depois de nos salvar por meio de Yeshua e nos transformar em templo santo para Ele, nos ordena e nos ordena a reconsagrarmos, reedificando nossas vidas e nosso corpo integralmente a Hashem. Veja em 2 Coríntios 6, 14 e 16. Não vos prendai a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Mashiach e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com o ídolo? Nós somos o quê? Santuário de Deus. Como que os santuários de Deus vão lá no Cristo, lá, fazer culto debaixo daquela estátua maldita? Hein? Não pode. Você é templo do Espírito de Deus. Você não pode colocar os seus pés naquele lugar, porque que consenso há o templo de Deus com a idolatria? Pois nós somos santuário do Deus vivo aí, ó. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós vivemos em um mundo que jaz nas trevas, que nos contamina, exercendo sobre nós todo tipo de influência maligna. Então, nestes dias, sentimos a liberdade de fazer nossa reconsagração do nosso templo a Deus, não é? Declarando aqui coletivamente que somos livres de qualquer peso e jugo em Yeshua HaMashiach. Se meditarmos um pouquinho sobre quantas vezes pecamos quando comemos, bebemos, ouvimos e vemos o que não deveríamos ver ou ouvir, ou quando tocamos em coisas que não deveríamos tocar e etc., encontraremos muito sentido em nos reconsagrarmos a Deus. Arrependemos-nos então e vamos nos consagrar ao Eterno de Israel. Deus nos dá a santidade, mas quem decide manter-se em santidade somos nós. É decisão sua, é decisão minha. Por essa razão, Deus vai ordenar que você, templo santo do Senhor, se consagre a Ele. 2 Coríntios 6, 17, 18. Pelo que saí vós do meio deles. Ó, sabe o que é sair do meio deles? Hein? Ó, saí do meio deles e separai-vos. Isso é santificação. Separai-vos, diz o Senhor, e não toquei coisa imunda. Como que eu posso sair e ir nesses lugares e tocar essas imagens de escultura e ser imundo diante de Deus? Quantos
quantos vão lá em Roma e tocam o dedão do Pedro, aquela estátua que tem lá? Isso é imundícia espiritual, é morto espiritual que faz, não você que é templo do Espírito de Deus. Amém. Amém. Nós não podemos tocar nessas coisas imundas. Nós não podemos estar junto das pessoas que praticam essas coisas, porque o próprio Deus diz sair do meio deles. A igreja está com dificuldade disso. Mas essa é a ordenança do nosso Deus para que Ele nos faça templo santo. Pelo que saí vós do meio deles, separai-vos. E você já viu como esse Papa está rodando o mundo inteiro para juntar todo mundo? Você já viu o que a igreja romana está falando? Ela está dizendo que nós devemos esquecer aquilo que as nossas diferenças para nos reunir no amor em Yeshua. Só que eles são idólatras. E qual consenso tem o templo do Espírito Santo com o ídolo? Está escrito em Coríntios. Eles não leem a palavra. E o diabo usa isso. Pelo que saí vós do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toquei coisa imunda, e eu vos receberei. Sabe por que ele não recebe? Porque às vezes você está ali acomodado com aquelas pessoas, com simpatia, com alegria, e eles são idólatras, e você convive com eles, e fica aquela mistura ali. Como é que Deus vai te receber? A palavra é sair do meio deles. E não toquei coisas imundas. E eu vos receberei. E eu serei para vós pai. E vós serei para mim filhos e filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha aí, ó. Não é Paulo que está falando, não. Paulo transcreveu. Não foi ele que falou. Foi o Deus Todo-Poderoso. Então, meu irmão, esta data trata-se de uma oportunidade na qual podemos celebrar nossa dedicação ao nosso Deus, como templo santo do Senhor. Alegrando-nos coletivamente, como nós louvamos aqui, eu senti muita presença de Deus no louvor. Muita. Então nós temos mesmo que nos alegrar em unidade, por termos sido salvos, agradecendo a Deus por esse privilégio. Enquanto tantos ainda perecem separados de Deus, da comunidade de Israel, toda essa dedicação do nosso corpo, o templo, ao Senhor, só pode ser feita por meio do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, simbolizado pelo óleo que é multiplicado, derramado em nossas vidas, revelando a pessoa de Yeshua HaMashiach em nós. Este mundo que vivemos é trevas puras, você pode ter certeza, mas essa festa é também chamada, como eu disse, festas da luz. E o que é você por meio de Yeshua? Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Ó, tu é a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Até a Edana estava falando aqui que Yeshua é o que é chamado? Servo. O que Yeshua falou? Eu vim vos. É Ele que nos acende com o Espírito de Deus. Lembra que Ele falou para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que veio sobre a cabeça deles? O Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus. Ruach HaKodesh em hebraico. Isso foi maravilhoso. Vós sois a luz do mundo. Você não pode andar mais em trevas. Você não pode tocar coisa imunda.
Porque Deus quer te receber, Deus quer te fazer templo. Deus quer, por meio do seu Espírito, habitar em você. Meu irmão, para pensar. Deus habitando em nós pelo Espírito Santo. Meus irmãos, somos a luz do mundo, gerado por Yeshua nessa terra. Sabe por quê? Porque você começa a mudar a sua vereda, o seu caminho, o seu comportamento, porque agora você foi justificado pela ressurreição de Yeshua. Você sabe por que Yeshua foi morto? Por causa de nossa culpa. Mas ele foi ressurreto por Deus para a nossa justificação. Então agora não há peso mais sobre você. Amém? Nem sobre mim. Veja em Provérbios 4:18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora. Olha aí, ó. Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Veja também em Filipenses 2,15. Para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculado no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandecei como luminares no mundo. Então todo aquele que não está em Cristo é uma geração corrupta e perversa. Pode ser nosso pai, pode ser nossa mãe, nosso irmão, nosso primo, nosso vizinho, nosso chefe, nosso marido, nossa esposa, pode ser qualquer um. Se não está em Yeshua HaMashiach, é geração corrupta e perversa, entre a qual, olha, nós temos que resplandecer diante deles, como luminares no mundo. Para nós é uma mitzvah, mitzvah é mandamento, ter que brilhar e reluzir graciosamente a beleza da natureza divina em nós, por meio de seu Filho, Yeshua. A última pergunta que faço é: Yeshua comemorou Hanukkah? Sim, não, claro. Claro, como a festa das luzes não teria a presença da luz. Hein? Se a luz não fosse para a festa das luzes, não seria a festa das luzes. Então a luz foi nas festas da luz. Vai lá em João 1,9. Pois a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando ao mundo. Veja também João 8,12. Então Yeshua tornou-lhes dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Contemple então a presença da verdadeira luz na festa das luzes, em João 10, de 22 a 23. Celebrava-se então em Jerusalém a festa da dedicação. E era inverno. Andava Yeshua passeando no templo, no pórtico de Salomão. Sabe por que Yeshua estava no pórtico de Salomão? Ele estava dizendo: eu sou o rei de Israel. Tremendo. Ele é a luz da festa de Hanukkah. Então agora eu vou acender a Hanukkah, o acendimento da vela. Amém? Deixa eu... Primeiro eu acendo o chamash. Ué, cadê a Hanukkah? Ficou lá fora. Não, não queria essa aqui, eu queria a vela mesmo. Alguém pode chegar? Depois põe. Porque essa aqui é simbólica, né? Tem que ser a vela mesmo. Depois eu vou acender essa aqui também. É porque essa que vai ficar acesa mesmo, durante os 8 dias. Deixa eu só explicar. Ó, isso aqui é menorá. Menorá representa Yeshua. Tem 7 braços, não é? Então,
ele tem 7 lâmpadas. Por que 7 lâmpadas? Representa a totalidade. Yeshua tem a totalidade do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Amém? Essa aqui é a Hanukkah. Ela foi criada para contar a quantidade de dias que a menorá ficou acesa com aquela pouca quantidade de óleo. Tá bom? Deu para entender? Amém. Glória a Deus. Então, vamos acender aqui. Deixa eu fazer uma oração. Fecha os olhos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner Hanukkah. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou acender a vela de Hanukkah. Beshem Yeshua HaMashiach, nosso Salvador. Amém? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher azar nissim lavotenu bayamin hachem bisman hazeh. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que fez milagre para nosso antepassado naqueles dias, nesta época, Beshem Yeshua HaMashiach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sheresheinu vekiimeinu vehekinyanu lisman hazeh. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente data. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Glórias a Deus. Acendemos essas luzes em virtude das redenções, milagres e feitos maravilhosos que tu realizaste para nossos antepassados e para nós, naqueles dias e hoje, nesta época, por intermédio de teus sagrados sacerdotes. Durante todos os 8 dias de Hanukkah, essas luzes são sagradas e não nos é permitido fazer qualquer uso delas, apenas olhá-la, a fim de que possamos primeiro relembrar e agradecer as maravilhas que o Senhor tem feito e louvar o teu grande nome, o nome de teu Filho, por teus milagres, teus feitos maravilhosos e, sobretudo, a sua salvação. Amém. Sobre nossas vidas, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Como nós estamos na festa de rededicação do templo, eu quero pegar esse azeite, vou abri-lo e queria que você ficasse de pé. Eu vou orar. Se você aceita rededicar o seu templo
ao Senhor. Nem dúvida, né? Pois é. Então, está escrito lá em Efésios 2, 19 e 22 assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas vós sois concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, cujo Yeshua HaMashiach é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vocês, nós, juntamente somos edificados para a morada de Deus em Espírito. Fechem seus olhos. Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em nome de Yeshua, em concordância, nós estamos rededicando o nosso corpo a Ti, ó Santo de Jacó. Nós queremos nos colocar diante de Ti e pedir a Ti: não retira-te de nós o Teu Espírito, Senhor, mas ensina-nos a andar em santidade, para que Teu Espírito permaneça habitando em nós. Senhor, é coletivo. Nós estamos clamando com um só coração, Senhor, porque queremos permanecer com o templo do Ruach HaKodesh, aonde há santidade e o Teu Espírito vai transformando o nosso interior, Senhor, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Queremos ser luzeiros nessa treva, para que quando olharem para nós, possam enxergar o leão da tribo de Judá. Assim seja, e quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Hag Sameia Hanukkah. Hag Sameia Hanukkah.
Deus como o nosso Deus, Micamurra Adonai. Não há outro Deus como o nosso Deus. Nós estamos, Senhor, na Tua presença santa, nos deliciando, Senhor. Nos colocando, Senhor, à Sua disposição como servo, assim como o Senhor Yeshua o chamaste. Se colocou como servo, assim somos nós, Senhor, diante de Ti nesta noite de rededicação do nosso Deus, Senhor, a Ti. Faça morada em nós, Espírito Santo de Deus. Queima, Senhor, toda a impureza. Tudo, Senhor, que não provenha de Ti, que ainda possa estar em nós, queima, Senhor, com fogo santo, Senhor. Nós queremos estar puros diante de Ti, com o coração, Senhor, contrito, arrependido. Um tempo puro, santo, Senhor, para que Tu faças morada. Eis a nossa vida, Senhor, diante de Ti, Senhor. Receba-nos, Senhor, receba-nos. Ah, Santo Israel. Que alegria, Senhor, que estamos na Tua presença. Senhor, recebe cada um, Senhor, que hoje está sendo dedicado a Ti. Aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, por algum motivo, Senhor. Abençoa-os, Senhor, nas suas casas, onde estiverem, Senhor, para o louvor da Tua glória. Receba-nos, Senhor, porque não há outro Deus além de Ti. Tu és o único Deus, Adonai Echad. Santo, 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 santo. Oh, Santo de Israel, aleluia, aleluia, Santo. Deus quer fazer-nos templo do Teu Espírito. É a realidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos que viver o que a palavra fala. É isso que é e é assim que viveremos. Para o louvor da glória do Deus de Israel, o Santo de Jacó. Por meio de seu filho Yeshua. Muito obrigado. Muito obrigado.